Olá! Opa! Olá, boa noite! Tudo bom com vocês? Vamos esperando aí o Facebook e o Instagram chamarem um pessoal aqui para nossa live hoje, né? Falando sobre o casal aí. Casal na pandemia, né? Casal em casa na pandemia. Em casa. Faz tempo que nós estamos em casa, né, amor? Faz tempinho já. Faz um tempinho que a gente tá em casa, vem mais pra cá um pouquinho. E aí a gente tá, né? E o que a gente percebeu, né? Desse ano aí que passou, que o povo tá em casa, tá, né? Mais em casa na pandemia. A gente viu uma notícia, né? Outro dia que aumentou em 54% o número de divórcios no Brasil. Segundo a ordem, né? Divulgada no Brasil, né? Durante a pandemia. Então, vocês vejam que cresceu muito, né? O número de divórcio. E isso a gente tá falando só em divórcio, que foram lá, e que as pessoas foram lá e separaram, né? Separaram mesmo? no papel, né? Gastaram dinheiro e tal, foram lá pra separar. E quantas pessoas que só deixaram de viver na mesma casa ou só viviam, né, juntos. Às vezes estava numa união estável, né, e nem tinha uma documentação, nada, mas de repente, vamos separar e pronto, acabou, né? Cada um vai pro seu lado. E quantas pessoas estão vivendo assim? Então eu vi que também, né, o que cresceu muito durante a pandemia foi o número de pessoas que pesquisaram divórcio online, né? As pessoas estavam pesquisando isso, né? O divórcio online. Então, a gente vê, assim, que as pessoas... Porque o que acontece, né? Porque o que será que acontece com o amor? Então, a gente se pergunta, né? O que será que aconteceu com o amor durante a pandemia? Ou o que acontece com o amor quando a gente fica muito tempo convivendo com a pessoa que a gente ama, né? Que supostamente é a nossa pessoa amada. O que tá acontecendo, então, com esse amor? Será que esse amor é um amor verdadeiro? Ou será que a paixão, né? As pessoas, elas se juntam por uma paixão e a paixão, né? Segundo estudos, ela dura 2 anos. Apenas 2 anos. Apenas 2 anos. E aí a paixão é aquele momento em que você tá cego, né? Que você não tá vendo ali, que você não vê os defeitos da outra pessoa, né? Alguns livros falam que é relacionado ao ego também, né? O amor, esse amor que a gente vive, talvez assim, o nosso ego às vezes acaba atrapalhando bastante em relação a isso. E principalmente assim, quando você tá numa rotina, né, de trabalho, de, né, escola, das crianças e tal, né, e de repente tudo aquilo ali muda, né? Do nada você vem pra casa e agora, nossa, como é que eu vou lidar com isso, né? Então é uma coisa assim, daí você começa a ter às vezes até mesmo sei lá, uma espécie de briga de ego entre homem e mulher ali, né? Então isso acaba prejudicando bastante, né? O relacionamento, né? Porque aí o que a gente percebe, né? Que muitas vezes as pessoas, elas só se suportavam, né? Elas, assim, mas estavam empurrando com a barriga. Muitos relacionamentos estão num momento de desconexão, né? Um momento em que as pessoas já não têm mais aquela ligação, não têm um amor um pelo outro, e aí acaba que chega a pandemia só pra vir bater de frente isso, né? Então a gente um atrito ali, né? Começa a bater um de frente com o outro. E aí a gente se pergunta assim, o que uniu essas pessoas, será? Será que essas pessoas, elas foram unidas pelo amor? Ou não? Ou será que essas pessoas, elas foram unidas só por uma paixão momentânea, né? Por um momento de paixão, então, eu gosto, ele é bonito, ela é bonita, e a gente vai lá. E aí, dá bem, né? É o homem dos meus sonhos. Só estou vendo as qualidades, né? Os defeitos não foram aparecendo ainda, né? Algumas coisas que a pessoa às vezes não leva bem, né? Tipo, não é assim uma coisa que a pessoa... E aí quando a gente começa a perceber, né, esses defeitos do outro, a gente começa a ver e dizer assim, não é bem isso que eu quero. E a nossa geração é uma geração que não
não aguenta muita coisa, né? Não, na verdade, tipo assim, a gente é uma geração um pouco mais rebelde, né? Vamos dizer assim, né? Porque até vamos dizer assim, há uns anos atrás, né? Uns 20 anos atrás, vamos dizer assim, um casal, ele se aguentava, se aturavam, né? Porque tinha várias crenças ali em cima daquilo ali, né? Tinha. Crenças religiosas e tal, de casamento insolúvel e tal. E as pessoas acabavam convivendo, aprendendo a conviver de alguma forma. E hoje não, se a gente não convive bem, o ideal, não, eu vou pro meu lado, então, não quero cada um vai se pro seu separa, canto. né, e vai buscar a felicidade. Eu acho que é muito mais um buscar a felicidade. Buscar a felicidade, né? Porque talvez nos outros relacionamentos, né, nos relacionamentos mais antigos, as pessoas, muitas vezes a mulher também ela não trabalhava, né? Não. Então ela pensava assim, mas daí como que eu vou viver, né? Não tinha uma lei que falasse assim que era obrigação do marido pagar pensão. Não, então muitos homens diziam assim, você quer se separar? Então tá bom, então você vai se virar. Na verdade até, vamos dizer assim, uns 30, 35 anos atrás, 40 anos atrás, né, o trabalho era exclusivamente do homem, né? E hoje muita coisa mudou, né? Então assim, a mulher acabou adquirindo muito o trabalho de casa, né? Ser dona de casa, mais trabalho, então foi acumulando algumas funções que acabam... Quem foi a mulher que inventou que a gente precisava ir trabalhar, hein? né? Eu brinco assim que a gente só... isso que o Bruno falou. A gente só acumulou funções. E daí, quando não há um diálogo dentro do relacionamento, daí fica complicado, porque daí... né, o marido vem assim, tô trazendo dinheiro e tal, né, então eu vou ficar na minha aqui, né, não preciso fazer mais nada, não preciso lavar a louça, não preciso, né, e aí o que acontece? No meio da pandemia, a gente não... você acaba se sobrecarregando. Eu já vi um monte de mulher falando aí no Facebook que, meu Deus, a louça brota na pia. Quando eu acho que tá terminando, tem mais. Criança em casa, você, né? Hoje a gente foi no mercado, daí a gente falou, bom, vamos levar aí um bolo, né? Um bolo de pacotinho ali pra fazer pras crianças. Vamos comprar umas bolachas, pegar umas coisas. Por quê? Porque criança em casa quer comer. Eles né? Eles funcionando a geladeira. Tá funcionando a geladeira. Só que isso também é um outro problema que de repente a gente não tá vendo. Que as crianças estão se tornando ansiosas pela comida, ansiosas pela alimentação, né? São vários problemas que a gente talvez não esteja olhando de frente. A gente está muito preocupado com a situação vírus, financeira, com a saúde, com a saúde, mas às vezes dentro de casa mesmo a gente está com alguns problemas que a gente pode resolver, que são coisas que a gente pode resolver, né? Que a gente está empurrando de repente com a barriga. A pandemia, né? O vírus em si que está aí, né? Que está fazendo tudo isso aí. A gente não tem muito controle sobre ele, né? Mas dentro da nossa casa a gente pode... Na verdade, a gente não tem controle nenhum, né, amor? Mas assim, algumas situações a gente pode tentar resolver, né? De uma forma mais eficaz. Agora né? eu quero falar um pouquinho também sobre qual que é a nossa visão, né? Do vírus e tal. Então, assim... O que a gente entende? Que todo mundo tem uma vibração, que tudo tem uma vibração. Então o vírus, o Covid, ele também tem uma vibração, sabe? E aí quando a gente se pergunta assim, por que ele quase não afeta crianças, será? Qual que é a vibração da criança? A criança sempre tá alegrinha, sempre tá dando risada. Alegria, né? A criança tem preocupação? Não, na verdade a criança não. se preocupa com o preço que tá a carne. Ela se preocupa com os desenhos dela, né? Com o brinquedo que tá ela ali. Ela tá ali, tá brincando, ela sempre tá alegre, tá, né, se divertindo. A vida tem que ser diversão pra criança, né? E aí, a gente já pensa assim, qual que é a vibração de uma pessoa mais de idade, né? Uma pessoa que passou dos 60, 70 anos. Geralmente é uma vibração de medo e insegurança, né? Pela medicina chinesa, é o tempo que os rins eles já estão ficando mais debilitados. Então, essa emoção de medo, de insegurança, começa a afetar a vida das pessoas, né? A partir desse momento, dessa idade, dos 60, 70 anos. Por que ele é mais agressivo nesta idade? Será que não seria por essa questão dessa frequência vibracional?
E quando a gente tá, né, numa frequência vibracional melhor, a nossa saúde também fica melhor. Né? A gente acaba não adoecendo. Então a gente precisaria, né, na minha opinião, isso é nossa, desligar um pouquinho a televisão e começar a olhar mais para nossa família, olhar mais para o que está acontecendo dentro da nossa casa. O que o Criador, o que a espiritualidade quer dizer com esse momento que a gente está vivendo, com esse momento do Covid. O que esse momento quer dizer para nós, para você que está aí em casa, para você que de repente o teu trabalho não é considerado essencial, e aí falaram, você vai ter que fechar, você vai ficar em casa, né? O que a espiritualidade quer falar para você nesse momento? Né? Por que você tá passando por isso nesse momento? Por que a humanidade tá tendo que passar por isso? Né? Às vezes eu brinco assim que a humanidade tava com câncer, né? É como se o planeta tivesse com câncer e o Covid fosse agora a quimioterapia, que tá assim, acabando com células boas e células ruins. Né? Então, o que será que o Covid quer dizer para nós nesse momento? Né? O que a gente precisa aprender com isso? E, poxa vida, já se passou um ano e as coisas quase não mudaram. Né? Eu não assisto muita televisão, mas eu vi no domingo no Fantástico. A gente não assiste porque vive na Netflix aqui nos desenhos. Né? Eu vi que em alguns lugares, em alguns países mais desenvolvidos, né, eles colocaram câmera em todos os lugares, e aí se a pessoa com sensor, né, de temperatura, e aí se a pessoa tivesse com febre, algum sintoma, assim, a câmera já captava e já dava um sinal que a pessoa tinha que ir embora, que a pessoa tinha que ir para casa. E a gente acaba vendo, assim, que cuidados, né, que a gente tá tendo, né? Dentro da nossa casa, a gente tem, lá no início da pandemia, a gente tava tendo muito mais cuidado do que nesse momento, né? E quais os cuidados que as pessoas ao nosso redor estão tendo, né? Então, nesse momento que a gente precisa cuidar, não só da nossa família, mas de quem tá ao nosso redor também. Né? É um momento da gente ter empatia, do ser humano desenvolver essa empatia, de se colocar também no lugar do outro, né? Porque muitas vezes o jovem, ele diz assim, eu vou numa festa porque não dá nada, só que daí depois no outro, dali 2, 3 dias ele vai visitar um avô, uma avó. Tem até um vizinho mesmo, né? Ou que tá ali circulando no mesmo local. Como a gente mora num condomínio, nós, né? A gente mora num condomínio. Então, assim, tem que ter alguns cuidados, né, gente? A gente tem que ter alguns cuidados redobrados, né, nesse momento. E aí, a gente percebe, assim, que muita gente vem pra internet só pra reclamar, né? Pra falar que isso é culpa é de X ou é de Y, é de não sei quem, é de não sei o que lá. Só que a gente não percebe que isso é um problema que está afetando a humanidade como um todo. E aí a gente tem que parar e se perguntar, fazer essa pergunta que eu fiz. O que a espiritualidade está querendo falar para mim com essa doença, com esse vírus, né? O que eu preciso aprender com isso? Né? Porque as pessoas dizem assim, mas é muito triste isso, não sei o que. Eu falei, mas se você pensa que nenhuma folha cai de uma árvore se não for da vontade de Deus, então todas as pessoas que estão ficando doentes, que estão morrendo, isso também é vontade de Deus. Mas a gente não consegue olhar para a vida e achar o sentido real da vida. Que não é viver um dia depois do outro. Que a gente, como eu sempre digo, a gente não veio aqui para passear. Não. A gente veio aqui para viver a nossa missão de vida. E a nossa missão de vida tá falando aqui para vocês. Um dos propósitos da nossa vida é estar vindo aqui trazer um pouco de lucidez também
para nós e para vocês. Porque quando a gente fala, o ouvido mais próximo é o meu. Então eu escuto isso primeiro. Muito antes de vocês escutarem, eu tô escutando também. Né? A gente tá aqui, tá escutando. Então, como é que tá essa aí na tua casa, né? A gente vê que tantas pessoas estão sofrendo nesse momento. Eu sei que a gente tá vivendo um momento de insegurança, porque a gente não sabe como que vai ser. E se ficar muito tempo parado, e se muita gente não conseguir trabalhar, e será que vai ter mais auxílio do governo para as pessoas que não estão trabalhando? Né? Como é que vai ser isso lá pra frente? A gente não sabe. Mas o que a gente quer trazer para vocês é assim, que a gente precisa confiar que existe um plano espiritual e que a gente tá vivendo esse plano espiritual, né? Que existe algo além disso, né? Algo além dessa terra. E uma das coisas que eu mais aprendi nos últimos meses, nos últimos anos, que a gente não tem controle das coisas, né? A gente não tem como você querer controlar a sua vida, controlar quem vai, quem vem, quem vai, quem fica, né? E isso tudo é uma questão de um plano, tudo é uma questão de um plano espiritual que tem pra gente, né? Então a gente não tem controle sobre o que tá acontecendo e não vai resolver isso aí. Não vai resolver. Né? E trazendo isso pro relacionamento, muitas vezes as pessoas já estavam vivendo um relacionamento saturado. Um relacionamento que não tinha mais nada pra acrescentar na vida de ninguém. Então o melhor é realmente que cada um vai viver a sua vida, né? Se chega num ponto assim em que vocês não se suportam mais, é melhor cada um ir busca uma ajuda pra dizer assim, tá, vou tentar mais uma vez. Ou vai cada um pro seu lado pra não ficar sofrendo, né? E aí, pensando nisso, né? A gente pensando em tudo isso que tá acontecendo, tudo que as pessoas estão sofrendo, né? Não só no relacionamento, mas com o trabalho, com a insegurança no trabalho. Muita gente não sabe se vai voltar, se não vai voltar, como é que vai ser. Que tá com medo de ser... Né? Medo de ser mandado embora, né? Medo de não conseguir trazer comida pra dentro da casa. Então a gente sabe que é um momento delicado que a gente tá vivendo. E a gente tá vivendo esse momento delicado já faz quase um ano aí. Né? Eu fui um dos casos que, né, aconteceu comigo de eu sair, né, de eu ser desligado da empresa que eu tava trabalhando, né, devido a esses problemas. Nesse momento da pandemia. Né? Então a gente precisa olhar para isso com uma visão assim de o que eu tô fazendo aqui? O que a espiritualidade quer me dizer nesse momento? Né? E aí, para quem precisar, né? Para quem tá sofrendo, para quem tá assim, sofrendo, vou falar o que a gente pode estar sofrendo nesse momento. Insônia, dificuldade de concentração, dificuldade no trabalho, né? Tá com dificuldade financeira, tá muito preocupado, começa a ter gastrite, começa a ter dor de estômago, começa a, sabe assim, o corpo fica muito tenso. Por quê? Porque tudo isso, todos esses sentimentos, eles vão gerar uma tensão no nosso corpo, né? As emoções, elas afetam também o corpo físico, né? E aí a pessoa acaba adoecendo. E aí adoece, de repente não tem dinheiro para comprar um medicamento e tal. Então a gente precisa começar a tratar, né, de dentro para fora, começar a olhar para dentro, né? E pensando nisso, né, vocês devem ter visto aí algum vídeo, a gente resolveu abrir, né, a nossa agenda. O Bruno vai atender durante toda essa semana, né, a um valor de um atendimento solidário, que a gente resolveu chamar assim, né? Um atendimento solidário para que a gente possa atender essas pessoas que estão passando por dificuldade nesse momento, que não conseguem dormir, que estão com dificuldade de concentração, que estão com dor muscular, que estão com a cabeça muito acelerada, excesso de pensamento. Ou simplesmente estão com medo, né? Ou estão vivendo esse medo, essa insegurança. Né? Então a gente vai estar atendendo durante toda essa semana, né? O Bruno vai estar atendendo a um valor simbólico de R$25,
né? Para que a gente possa estar ajudando essas pessoas, ouvindo, né? Porque muitas vezes, muitas delas só precisam, muitos de vocês só precisam de um ouvido, de alguém para desabafar, para conversar, né? E aí a gente tá disponibilizando, né, o nosso espaço ali, nossa sala, para quem quiser vir, né? Ali a gente tem todo o cuidado de limpeza, de usar máscara, de estar com o ambiente aberto, de atender uma pessoa por horário, sempre com um horário espaçado para dar tempo de fazer essa limpeza e tal. E a gente tá, né, então o Bruno tá com a agenda aberta essa semana pra atender, né, quem estiver precisando. E também online, né? A gente pode atender online. Também. E eu também tô atendendo na segunda-feira. Então eu vou fazer toda segunda-feira esse atendimento solidário. E o Bruno vai fazer durante esse mês aí. Vai fazer semanas aí que vão seguir aí. Eu vou estar fazendo esse atendimento a R$25, né? De uma forma, um valor simbólico mesmo, né? Só pra manter algumas coisas. E aí, o que a gente vai oferecer nesse atendimento, né? Então, é uma conversa, né? Uma terapia, onde a gente vai ter uma conversa terapêutica. E depois a gente vai fazer uma aplicação de Reiki, que é uma energização. Lembra que eu falei lá da frequência vibracional, pra gente ir elevando essa frequência vibracional. Elevando, harmonizando tudo isso aí, né? Que tá dentro do teu corpo, né? Então vai harmonizando o seu corpo, vai elevando essa frequência vibracional para que a gente consiga sair disso, né? Para que esse inconsciente coletivo de medo e insegurança se transforme também, tá? Então é isso que a gente tava oferecendo. Nós queremos agradecer, né, cada um de vocês que passa por aqui, que assiste um pedacinho, que depois volta, assiste o vídeo todo. Assiste de volta, né? Assiste de novo. A gente quer deixar aqui a nossa gratidão para cada um de vocês, né, que estão acompanhando. E deixo aqui também, né, para que vocês não sofram sozinhos, né? Nesse momento em que a gente sabe que as coisas não estão assim tão fáceis, quando a gente achou que a gente iria estar voltando ao novo normal, né? Achando que já tava, não, esse vai ser o nosso novo normal, né? De repente veio mais uma... Vem de novo, né? Essa paralisação, né? E algumas pessoas assim, então a gente percebe essa dor, né? Que muitas pessoas estão vivendo. E é a maneira que a gente pode ajudar, né? Infelizmente a gente não pode fazer de forma gratuita, porque a gente também, né, depende disso, né, para nossa vida. Então, para pagar o aluguel, e também para contribuir aqui dentro da nossa casa, a gente precisa também, né, do dinheiro. Por isso que a gente está fazendo esse valor bem reduzido, né? Para poder ajudar vocês e ajudar a gente também. Tá legal? Então, quem estiver precisando, se você souber de alguém que precisa, né, desse atendimento solidário, alguém que tá passando por dificuldade, que tá com problema emocional, né, que tá com esse excesso de pensamentos, que tá vivendo nessa ansiedade, nesse medo, nessa insegurança, fala para essa pessoa, olha, vai lá com a Flávia e com o Bruno, agenda lá um horário com eles, né? Nós temos também um outro amigo nosso, o Rogério, que também faz reiki, né? Também pode estar ajudando, né? Durante essas semanas aí, ele também se dispôs a ajudar. Então, né? Nós estamos em 3 terapeutas para estar ajudando vocês, se colocando à disposição de vocês. Tá legal? Então, acho que por hoje era isso que a gente queria falar, né? Dizer pra vocês, não sofram sozinhos. Não sofram sozinhos, né? Contem com a gente. Pode, nem seja só pra conversar, né? Vem, vem, conversa, coloca pra fora. A gente se conecta com a espiritualidade pra poder atender vocês, né? Então, assim, não é só a gente que tá falando, né? Quando a gente tá num atendimento, a gente tem uma equipe espiritual, né? Se você de repente é católico, a gente tem os nossos anjos da guarda, a gente acredita nisso, né?
para poder fazer esse atendimento. Tem hora que a gente nem percebe o que tá falando, né? Mas vai saindo, né? E a pessoa vai escutando e vai tocando, vai né? tocando a pessoa, né? Então, a gente entende que existe, né, uma equipe espiritual por trás disso também. Que a gente, por a gente mesmo, a gente não iria fazer muita coisa, né? Não. Mas a gente tem esse apoio espiritual, né? Pra tá podendo ajudar vocês, tá? Então, quem se sentir tocado, quem precisar e quiser desse atendimento, a gente tá disponibilizando, tá legal? Um beijo no coração de vocês. Muita paz e muita luz. E até a próxima. Até não sofram sozinhos, hein? Até quinta-feira e não sofram sozinhos.